Senhor presidente, Barros Munhoz, nobres deputados, todos que nos assistem aqui pela Assembleia, funcionários, companheiros dessa casa. Antes de discutir a LDO propriamente dita, eu quero fazer um registro ao senhor presidente Barros Munhoz, que há alguns meses atrás eu estive no seu gabinete pedindo para que fosse colocado o clipping do jornal da região do Vale do Paraíba, porque até então nós recebíamos só do Estado de São Paulo e da Grande São Paulo. E, para minha surpresa, o nosso presidente foi até além, porque ele, além de incluir o jornal Vale num clipping, ele também determinou a casa que diariamente nós recebemos um clipping de praticamente todos os jornais regionais do interior do Estado de São Paulo, diariamente. Portanto, nós temos agora aí a possibilidade de conhecer o Estado, ao menos pela imprensas locais, imprensas regionais, através do clipping que a casa está distribuindo para nós diariamente, e também junto com o clipping das revistas. Então, quero agradecer aí de público a atenção do nosso presidente, que com isso faz com que possamos ter aí uma informação melhor diariamente do Estado de São Paulo. Agora, eu ocupei aqui a tribuna nessa segunda discussão da Lei das Diretrizes Orçamentárias, porque como eu sei que tem pessoas que acompanham a TV Assembleia, querem saber o que está acontecendo aqui, nós estamos votando, e agora a segunda votação, portanto a votação final, porque o projeto precisa de 2 votações, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, ou seja, aquilo que se pretende para o próximo ano, para o ano de 2012. E no segundo semestre, nós vamos votar aqui mais 2 outras leis, uma que se chama Plano Plurianual e a outra que se chama Lei Orçamentária Atual. O Plano Plurianual vai determinar o projeto para o Estado de São Paulo nos anos 2012, 2013, 2014 e 2015. E o que nós estamos votando hoje, Lei das Diretrizes Orçamentárias, tem que estar dentro do Plano Plurianual. Portanto, quem for pegar o Plano Plurianual no semestre seguinte, vai perceber que tudo aquilo que está sendo votado hoje na LDO estará incluído no Plano Plurianual, com a diferença de que no Plano Plurianual nós teremos não somente os programas e as metas para 2012, mas sim 2012, 2013, 2014, 2015. Além disso, no segundo semestre, nós iremos votar também a Lei Orçamentária Anual, ou seja, os valores que se pensa em receber e aonde se alocar os recursos para o ano de 2012. Então, são 3 peças de tudo o que se vota aqui na Assembleia, na minha opinião, as mais importantes. A LDO, que estamos terminando a votação hoje, o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual, que será votado no segundo semestre. São as 3 principais leis que esta casa vota. Até porque tudo aquilo que se for querer fazer, seja 2012, 13, 14 ou 15, já tem que estar previamente autorizado pelo Plano Plurianual. Então, acho que isso é importante, aqueles que nos assistem conhecer e saber. Por quê? Porque existem regras, existe uma legislação e, às vezes, algum deputado, algum candidato chega no lugar, às vezes ele quer prometer alguma coisa, deputado Marcos, e às vezes a população, desconhecendo isso, pode até achar que aquele deputado vai conseguir. Se não estiver previsto no Plano Plurianual, na LDO e na Lei Orçamentária, não vai fazer. Isso não vai acontecer. Então, isso é um alerta, até porque também o ano que vem nós vamos ter eleições municipais, e nós vamos ter pessoas se candidatando a vereador, pessoas se candidatando a prefeito, e às vezes as pessoas se comprometem com tanta coisa, fazer isso, aquilo, isso. Meu amigo, vai fazer aquilo que estiver na lei. E a lei quem determina é a Casa Legislativa, é aquilo que é aprovado. O governador do Estado faz aquilo que a Assembleia permite, através de lei, votada e aprovada. Da mesma maneira que o prefeito faz aquilo que os vereadores aprovam. Da mesma maneira que a presidência da República faz aquilo que o Congresso permite. No caso do Congresso, é a Câmara de Deputados Federais e também a Casa dos Senadores. Isso é importante, porque a gente percebe que esse mundo político é muito distante da população, e é uma pena. É uma pena porque o mundo político é a representação da população. Ora, mas se a população não conhece como é que funciona o mundo político, como é que o mundo político pode ser a representação da população? Nós tivemos um programa aqui na TV Assembleia, entrevistando o filósofo Mário Sérgio Cortella. E Mário Sérgio Cortella fez um livro chamado Política para não ser idiota.
E esse programa, que tem o nome de programa Arena Livre, já foi ao ar e deverá ir ao ar outras vezes, porque o programa ele tem alguns momentos que se repete, sobretudo agora em julho no recesso. E neste livro, Mário Sérgio Cortella, ele desenvolve muito bem essa temática da política, dizendo o seguinte: meu amigo, ser idiota é aquele que não participa das coisas comunitárias, é aquele que não participa da comunidade. E é importante registrar isso, porque do jeito que a política está, com muitas denúncias de corrupção, com denúncias de desvio de dinheiro, às vezes tem pessoas que falam assim: escuta, você vai se meter na política, você vai entrar na política, seja honesto, não vá para lá. Meu amigo, o que nós precisamos é que as pessoas de boa índole, as pessoas que têm valores, princípios, entrem na política e participem da política, porque ali é o lugar das pessoas que querem fazer o bem. Se tem pessoas hoje que entram na política e, infelizmente, não fazem aquilo que deveriam fazer, e, infelizmente, fazem até o contrário daquilo que deveriam fazer, e mancham a história, e mancham a imagem, esta não é a realidade total e plena, e nem é essa a vocação política. A vocação política é fazer com que o poder de Estado possa conceder mecanismos de vida melhor para a população, que possa dar melhores condições para as pessoas viverem bem, melhorar a qualidade de vida. Nós tivemos uma sessão que acabou de acontecer aqui nesta casa, o deputado Marcos Martins trouxe aqui um jornal falando que o Brasil melhorou com relação à distribuição de renda, melhorou com relação à diminuição da desigualdade, que ainda é grande. É isso, e traz o jornal que o Brasil avançou mais que a Rússia, que a Índia, que a China. Ou seja, o Brasil está dando exemplo de que a sociedade está melhorando. Agora, isso não acontece porque está caindo do céu, por acaso, o momento é propício, sorte do presidente, da presidente, não é nada disso não. Isso está acontecendo porque tem políticas do governo federal que fazem com que a qualidade de vida das pessoas melhore, coisa que não tinha antes do governo Lula. Como é que você tratava o povo brasileiro no governo Fernando Henrique Cardoso, quando esse país era comandado pelo PSDB? Quando se falava de crise, o que você dizia? Tem que arrochar, tem que parar, tem que diminuir salário, tem que congelar salário, tem que ter desemprego, tem que apertar o cinto. Só que sempre quem pagava essa conta era a classe trabalhadora, eram as pessoas mais pobres, os mais simples, porque, olha, Marcos Martins, eu até hoje não vi uma pessoa rica numa crise ficar pobre. Normalmente se organiza a sociedade para salvar os ricos, e os pobres ficavam cada vez mais pobres. Quando começou o governo Lula, mudou a lógica, mudou a política, entrou a política do jeito que ela tem que ser feita, uma política para todos, tanto que o slogan do governo federal é Brasil, um país para todos. E que, por incrível que pareça, apesar da sociedade estar melhorando, da desigualdade social estar diminuindo, da pobreza estar diminuindo, apesar disso, ninguém se empobreceu. Ou seja, esse país não precisou nem tirar daqueles que têm muito para poder entregar para aqueles que têm pouco. Nem isso precisou. Bastou fazer a divisão daquilo que se tem para as pessoas. Por exemplo, salário mínimo. Quando era na época do PSDB, do Fernando Henrique, quando ia registrar o salário mínimo, qual era o discurso? Não pode registrar, está num momento difícil, se registrar, quebra a Previdência, e aí vai. O que o governo Lula fez? Nós vamos fazer o seguinte: quanto que o Brasil cresce, mais a inflação, o valor do crescimento, o percentual de crescimento do Brasil, mais a inflação, se coloca no salário mínimo. Porque até então, o crescimento que o Brasil tinha, para onde que ia, não era para a classe trabalhadora, porque o crescimento que se tinha, não se distribuía para o povo. A partir do governo Lula, o crescimento do Brasil começou a ir também para a população, através do aumento do salário mínimo. E alguém pode pensar, mas eu não ganho salário mínimo, eu ganho mais do que o salário mínimo. Acontece que quando você sobe na base, ele impulsiona para que aquelas pessoas que ganham salário mínimo também tenham melhores condições salariais. Tanto é verdade que há todos os estudos de que os trabalhadores tiveram índice de ganho acima da inflação. Marcos, um prazer fazer uma parte, a Vossa Excelência. Meu caro companheiro, deputado Marco Aurélio, gostaria de cumprimentá-lo
por Vossa Excelência ter retomado esse assunto tão importante, porque aqui nesta casa se repete sempre, quando se detecta um problema aqui no estado de São Paulo, parece que a situação vira deputado federal. Já começa, e nós estamos trazendo dados que publicado no jornal Estado de São Paulo, isso que Vossa Excelência está dizendo, o reconhecimento de um jornal grande aqui de São Paulo e da Fundação Getúlio Vargas, que não é a Fundação Perseu Abramo, que tem uma posição bem próxima da oposição aí, e que reconhece esse avanço, que o Brasil é o país que mais distribuiu renda dos emergentes, do BRICS. Então, isso não dá para ignorar. O Serra, estava vendo os jornais aí, que ele estava montando lá uma carta de denúncia da Dilma e apresentar lá numa reunião, não sei aonde. Acho que é bom levar em conta isso daqui. Que o governo Lula e Dilma, junto com um conjunto de ações e da população participando, fizeram o resgate da dignidade do povo brasileiro. Tem muito por ser feito ainda, não tenho dúvida. Quando aparece o deputado que fica falando de água, tem cidades sem água, e a Sabesp é responsável aqui no estado de São Paulo tem várias. Deputado Marcos, mas ainda se me permite, até com a sua colaboração, a impressão que eu tenho, quando o Serra fica bravo, quando você vê o PSDB tão bravo como está acontecendo, é que a política do PSDB, e isso me parece que é muito claro para eles, é construir uma sociedade que não seja para todos, uma sociedade para alguns. Claro que esses alguns, eles estão no meio, óbvio, né? E o resto fica de fora. Aí quando você tem o PT, que governa o país, diz, não, essa sociedade não é para alguns, esse Brasil tem que ser para todos, e começa a fazer uma política de tal forma que todos ganhem, me parece que isso irrita o PSDB. Parece que o PSDB fala, não é isso que a gente não quer um país para todos. O nosso partido, o PSDB, é o partido que quer que pelo menos 20% não participe da riqueza nacional, não ande de avião, não ande de ônibus, não viaje, não tenha suas condições culturais. Me parece que é esse o projeto do PSDB. Não compre carro porque cria muito trânsito aí, né? Cria muito... E outra coisa, qual era a política também do Fernando Henrique e do PSDB quando comandava esse país? Quanto mais desempregado tiver, menor salário pode ser pago nas empresas. Por quê? Porque você tem um mercado, tem um mercado de reserva. Agora, com o emprego pleno do governo Dilma, governo Lula, o que acontece? Ou você melhora as condições salariais, ou você vai perder este funcionário para outra empresa, né? Exatamente o inverso do consenso de Washington, né? Exatamente o inverso. É isso exatamente. Que era o que o Brasil andava de joelhos e agora o Brasil anda em pé. Exatamente. Né? Então, pois não. E quando os aeroportos, tem bastante gente, daí falar crise dos aeroportos, é porque tem muita gente que não tinha acesso. Exatamente. Agora estão tendo acesso a viajar de avião. Você vai no aeroporto hoje, você vê pessoas muito simples, você percebe pelas roupas, percebe pelas malas, mas são pessoas que estão lá conseguindo fazer sua viagem e pagam, tudo pago. Não é de graça não, eles pagam, mas agora tem poder aquisitivo. E o tanto que se aumentou o poder de compra. Exato. Quando se vai nos mercados, a gente vê cheios, né, os mercados cheios, a população está comprando mais. Então, reflete exatamente o que essa pesquisa da Fundação Getúlio Vargas constatou. O povo brasileiro aumentou o poder de compra, principalmente a população mais pobre do Brasil. Isso reflete em todos os lugares, e aqui no estado de São Paulo também. É um reflexo das políticas públicas do governo Lula e do governo Dilma. Então, que fique claro, deixar nesses últimos segundos, agradecer ao companheiro Marcos, que fique claro, Marcos, que as coisas não acontecem por acaso. As coisas não acontecem porque caiu do céu, não acontece porque deu sorte, nada disso. Acontece pelas ações políticas que são tomadas. E as ações políticas tomadas pelo PT, na pessoa de Lula, na pessoa de Dilma, no comando desse país, estão fazendo o Brasil mudar de cor, mudar de perfil, mudar de posição neste mundo, né? Então, eu espero que as pessoas não desanimem com a política, que as pessoas continuem participando da política. E olha a coisa,
quando aparece denúncia de que não sei quem roubou, desviou, foi preso, não sei o quê, eu sei que fica chato a gente ver isso, mas vejamos por outro lado. Você que está nos assistindo, senhor presidente, se eu me permitir concluir, você que está nos assistindo, você acha em sã consciência que há anos e anos atrás isso não existia? O que está acontecendo? Isso já existia sempre. O que ocorre é que hoje se apura. O que ocorre é que hoje aparece. O que ocorre é que hoje você vê pessoas que têm dinheiro, que têm poder, que têm status, que saem algemado, coisa que não acontecia no passado. Até porque a Polícia Federal antigamente, aonde que a Polícia Federal ia? Ia nas favelas. Hoje a Polícia Federal vai em vários lugares de colarinho branco, vários lugares que tem terno e gravata. E é lógico que isso incomoda muita gente nesse país, né? Portanto, encerrando este semestre aqui do ano de 2011, eu quero, senhor presidente, novamente agradecer a sua pessoa pelo comando, pelo brilhante comando que faz nessa casa, e agradecer aí a todos os deputados, e que a gente possa, no segundo semestre, avançar mais ainda nas conquistas sociais, que a gente possa fazer uma melhor política, e que as pessoas participem cada vez mais da política, porque quem não participa não tem o direito de reclamar. Muito obrigado, um abraço a todos. Sua Presidência agradece as palavras.